Olá, aqui é o Denilson e hoje eu tenho mais uma dica de inglês para você. E a questão de hoje é a seguinte: você já passou pela sensação de estar estudando inglês e achar que não está evoluindo? Você estuda, faz várias atividades, faz vários exercícios e tem a sensação de que não evolui? Bom, normalmente quem passa por esse tipo de problema precisa reformular o seu paradigma de estudo. O que seria o paradigma, né? É o modelo que você segue, o modelo de estudo de inglês que você está aplicando. Então, o que eu quero dizer com isso? É que a maioria das pessoas, quando começam a estudar inglês, principalmente quem está começando, os principiantes, tendem a estudar muito material escrito ou tendem a fazer muitas tarefas escritas. Por exemplo, exercícios de gramática. Eu vejo muito isso, por exemplo, nas redes sociais. As pessoas perguntam por uma gramática. Alguém tem uma gramática boa para indicar? Alguém tem um livro de exercícios bom para indicar em inglês? Então, há um foco inicial das pessoas, do estudante de inglês, de focar no material escrito, de focar numa gramática, por exemplo. Então, quando você usa esse tipo de material, quando você usa uma gramática, quando você usa muito material escrito, você acaba estudando inglês tal como se fosse um outro assunto, uma outra matéria, como, por exemplo, matemática, química, física ou biologia. Você senta ali, estuda, lê as regras, faz os exercícios. Só que esse não é o procedimento adequado para o estudo de inglês ou qualquer uma outra língua estrangeira. Por que isso? Porque língua é uma habilidade, você precisa conviver com aquilo. Então, essa seria a mudança de paradigma a que eu me refiro. Você deve mudar do paradigma do estudar a língua para uma questão de estilo de vida. O que eu quero dizer? É que você precisa do inglês no seu cotidiano. Você precisa do inglês na sua rotina. Então, você precisa ler notícias em inglês, você precisa assistir coisas em inglês, você precisa ouvir músicas em inglês. Então, você tem que ter um pouco de imersão na cultura da língua inglesa. Então, não é somente aquela coisa de sentar e estudar. Você tem que trazer a língua para a sua vida, trazer a língua para o seu cotidiano. Isso torna o processo de aprendizagem ou o processo de aquisição da linguagem muito mais prazeroso e ele pode ocorrer com muito menos esforço, porque você vai focar em materiais de áudio, você vai focar em filmes, séries, o que certamente é muito mais interessante de se fazer do que sentar e fazer exercícios escritos. Então é muito importante isso. Traga o inglês para o seu cotidiano, faça uma mudança de estilo de vida. Você precisa de coisas no seu cotidiano que estejam em inglês e, vamos dizer, muitas coisas, Você precisa ver inglês várias vezes ao dia. Então, aquele modelo de você estudar inglês como se fosse uma matéria, matemática, ou química, ou física, e estudar uma vez ou duas por semana, simplesmente não funciona. Você precisa de um novo modelo, de um novo paradigma, que é o de conviver com o inglês, mudar o seu estilo de vida e conviver com o inglês todos os dias, ok? Uma saída para isso, uma dica simples que você pode aplicar para conviver com o inglês todos os dias é, por exemplo, ouvir podcasts. E você treina aqui, olha, seu listening. Porque ao ouvir podcast você pode ouvir isso em diferentes situações. Quando você estiver caminhando, quando você estiver esperando alguma coisa no trabalho ou até mesmo em casa, porque podcasts são arquivos de áudio normalmente com texto. Então você pode fazer o download dos dois e treinar um pouquinho primeiro o podcast com o texto, depois você deixa o texto e vai ouvir só o áudio quando você estiver caminhando ou fazendo alguma coisa assim. E esse é um tipo de atividade que você pode fazer diariamente, ok? Então, não estou negando que você não deva estudar a sua gramática e etc. A questão é que somente isso não resolve. Você precisa conviver com o inglês. Se você convive com o inglês, aí sim o seu estudo de gramática, por exemplo, pode fazer sentido. Ou o seu livro de exercícios de preencher e etc. Ele pode fazer sentido. Por quê? Porque você vê aquilo tudo no seu dia a dia. Você vê na sua rotina aquele conteúdo nos áudios, nos podcasts e etc. Ok? Bom, e se você ainda não conhece, não sabe onde encontrar podcast,
eu vou deixar aqui embaixo do vídeo ou na descrição do vídeo 2 links para 2 vídeos que eu já publiquei anteriormente, e onde eu explico 2 sites interessantíssimos em que você pode encontrar podcast para estudar, né? Bem, e também, se você não sabe exatamente como trabalhar com isso, como estudar dessa forma, até queria mudar o termo estudar, né? Como praticar inglês todos os dias, como conviver com o inglês, né? Eu publiquei um guia que ensina como fazer isso passo a passo, ok? Então acho que esse guia é uma boa para você começar a aplicar esse novo método, ok? E para baixar o guia, basta você clicar no link que está aqui logo acima do vídeo ou abaixo do vídeo. O download do guia é gratuito, ele é um guia bem simples, bem objetivo, ele vai dar para você 7 passos sobre como aplicar essa forma diferente de aprender inglês, ok? Bem, então eu espero que tenha gostado da dica de hoje, espero que o guia ajude e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!